De volta! Meu Deus, eu tive que atender telefone, minha gente. Que coisa. Me desculpem, tá bom? Voltando aqui nesse assunto necessário, né? Um assunto extremamente necessário. Bom, vai ficar em duas partes então esse áudio, tá? Eu não gosto, mas aconteceu. Fazer o quê, tá? Bom, como eu só consigo trabalhar de forma espontânea, não consigo seguir um papel, uma pauta, alguma coisa assim, porque não é assim que funciona o meu trabalho, então eu prefiro deixar aquele como primeira parte, tá bom? Tá? Então, se você está acessando esse áudio aqui aleatoriamente, primeiro, tenta achar a primeira parte, tá bom? Normalmente eu vou, com certeza vai estar nomeado aí, um de dois, tá? Então, procura, ouve primeiro o início para você poder entender essa continuação, tá? Então, como eu estava dizendo, presta atenção, ouve primeiro a outra parte para poder entender a continuação aqui, tá? Então, gente, tem que explicar o seguinte: no mundo espiritual, tá? Os espíritos, porque assim, é muito intenso o plano espiritual. Você pensou num lugar, você já praticamente, se você não tomar cuidado, você já se teletransporta para aquele lugar. Então é muito diluído, sabe? É diferente. É diferente. Aqui nós temos camadas assim, né? A gente está aqui inteiro, a gente se locomove. Então existe um tempo, existe vários fatores assim que mantém a gente. ah, Como é que eu vou colocar em palavras? Que mantém a gente concentrado, né? Ou que mantém a gente controlado, né? Tipo, você pensa no lugar, mas você não vai para lá porque você está na matéria, então existem trâmites para você chegar até lá, se for o caso, e se você não tiver empecilho, normalmente temos, tá? Então isso é uma outra história. Mas só para poder demonstrar, no plano espiritual, as pessoas, os seres, tá? Os amparadores, os considerados mentores, né? Os médicos, os enfermeiros do astral, né? Os espíritos benevolentes, né? De alta luz, né? Eles precisam se manter em controle absoluto, tá? Então toda a sincronia, toda a frequência que eles emitem, né, faz parte do que eles são, daquilo que eles produzem, daquilo que eles fazem, né? Ou seja, a emissão deles é a verdade deles, a frequência deles é a verdade deles, tá certo? Mas, aqui no nosso planeta Terra, aqui na matéria, aqui na tridimensão, nós misturamos tudo. Só que temos momentos que nós precisamos, né, de uma ajuda, né? Nós precisamos de um apoio, não é isso? Então a gente busca algo que transmita aquilo do qual nós estamos necessitando naquele momento, não é verdade? Certo? Então, para que isso ocorra, quem tenta ajudar aqui no planeta Terra, quem se torna de certo modo, extensão, um porta-voz, um colaborador, vamos dizer assim, ele tem que estar em harmonia com aquilo, tá certo? Ele tem que estar compatível com aquela energia. Caso contrário, ele vai mais atrapalhar do que ajudar. Caso contrário, ele vai contaminar a coisa toda. Ele vai tirar do foco, sabe? Ele vai desviar ah, aquele intuito. Ao invés de você. Isso acontece com muitos médiums que se põem para ajudar, só que tem dificuldades espirituais, distúrbios sexuais, distúrbios energéticos que causam distúrbio sexual e acabam fazendo mais mal à pessoa, ao paciente, ao consulente, do que benefício, do que trazer benefício.
Aí eles acabam promovendo contaminações e vai trazer altos prejuízos na vida daquelas pessoas. Vocês estão conseguindo entender isso, minha gente? Isso é muito sério. Isso é muito grave também, tá? Então, vocês que têm esse tipo de página, por favor, se mantenham castos no vosso intuito. Vocês conseguem entender quando eu me refiro à castidade? Não estou dizendo que vocês vão ficar ali sem fazer nada, não é nada disso. Mas, pelo menos naquele momento, se concentre naquele intuito. Se é para abrir aquele perfil, opa, se mantenham ali, sabe? Naquele intuito. Não desviem, não permitam ser desviados, aguentem a tentação. Para que vocês para que vocês não só evitem passar vergonha, mas que vocês também não agridam os olhos alheios, sabe? Aquela coisa, associar a imagem, para mim é um inferno. Associar a imagem do Bezerra de Menezes com atitudes sexuais deprimentes, saca? É horrível ver uma semelhante nossa, uma outra mulher, em determinadas posições, sabe? Você fica pensando, caraca, a mulher se resume a nisso, gente? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Entende? Então, a mesma coisa, os homens se vê uma coisa, pô, como assim? Entendeu? Então, são coisas, gente, que são deprimentes a gente vê. É deprimente. Não combina. Não é o momento, não é o momento, sabe? É desapropriado isso, sabe? Tipo, foge do intuito, se torna agressivo. Então as pessoas, elas precisam ter noção, minha gente. Não pode também reprimir, porque tudo que a gente reprime vai à tona com muita violência, com muita velocidade também. Tá? Então, certas taras aí que alguns membros da sociedade manifestam, os maníacos manifestam, é tudo fruto de repressão, é tudo fruto de muita coisa. Entende? Então, eu acho que a humanidade ela tem que agora rever conceitos. Ela tem que se equilibrar, lutar para se equilibrar, para se controlar, para se dominar, sabe? Para poder. Como é que a sociedade vai ser livre se ela própria, se cada membro não é livre? Né? Como é que um país vai ser independente se cada um é prisioneiro? Né? Ah, é porque é elite. Se é porque não é elite, é porque não é elite. Agora é moda elite, elite, elite. Né? E aí é rico contra o pobre. Gente, pelo amor de Deus, enquanto tiver essas diferenças, como é que você vai pra frente? Como é que um país vai pra frente? Não tem que ter divisão, saca? Tem que ter mérito. Eu sou a favor da meritocracia. Entende? Eu acho que ninguém tem que ir contra ninguém porque tá tendo. É o que eu falei no outro áudio. Eu acho que, tipo, tudo tem que ser preparado. Certo? Tudo tem que ser preparado para que todos tenham o mesmo acesso. Esse negócio uns têm acesso e outros não, e aqueles uns não estão nem aí para quem não tem, é preocupante, é extremamente preocupante. Sabe, não é certo. Eu acho que precisa de algo mais grave além dessa pandemia para poder as pessoas enxergarem isso com maior nitidez, né? Porque pensa que não. Ai, Rosita, mas, pô, é esse o assunto na pauta? Você não ia falar de política? Né? Você não ia falar da carreata, de repente você fala de outra coisa, não é meio desconexo? Se você for perceber, meu amigo, minha amiga, não tem nada de desconexão aqui não. Muito pelo contrário, por ser tão conexo, uma coisa tem ligação com a outra. Tudo tem ligação, porque tudo parte de um comportamento. Tudo parte de uma aceitação, de uma permissão. Aquilo que você permite se torna comum para você. Se você permite que o teu primo desrespeite a tua mãe, desrespeite o teu pai idoso, sabe, aquilo se torna comum e o que é comum normalmente é aceito, com muita facilidade. É aí que mora o perigo. É a aceitação. O que você anda aceitando, hein? O que você anda compartilhando? Por que você anda compartilhando? Você acha legal aquilo que você dá like, enfim, seja lá o que for. Aquilo faz parte da tua escolha. Você sabia que você está escolhendo ali? Em que mundo você vai viver daqui a alguns anos? Porque aos poucos a gente está percebendo, não só eu, mas muita gente está percebendo,
que nós estamos perdendo qualidade de vida. Sabe qualidade de vida? A corrupção está vencendo tudo. Aí você vai lá, você procura o natural para se alimentar. Mas será que naquele natural você garante que 100% tá natural mesmo? Ou tem uma químicazinha ali para disfarçar porque tá visando o teu consumo e aí coloca um precinho? Porque antigamente tudo que era natural era muito barato. Muito barato. Aí de repente eles viram que ali era um ouro, né? Ali tava o ouro. Então eles colocaram lá 4 vezes mais caro. 4 vezes mais caro. 5 vezes, 500% mais caro. É verdade. Não tô mentindo. É só pesquisar. Mas pesquisar de verdade, tá? E aí, de repente, você olha assim e você pensa, meu senhor, né? Puxa vida. Mas existe aceitação. Ficou comum. Por isso que você ainda, tipo, por isso que você ainda tá vendo isso acontecer. Porque a maioria, né? Quem cala consente, não é verdade? Se a pessoa não reclamar, não é? A coisa não muda. Então eles viram uma maneira aí de explorar, né? E através da corrupção, né? A corrupção é o ato de corromper alguma coisa que é íntegra, né? Já não é mais original, já não tá mais original. Então, tem muita coisa, gente, que, sabe, agora, a última, né? A gente depois vai falar mais sobre as minhas razões de terem me afastado do Facebook, tá? Agora, voltando ao nosso assunto aqui em pauta, e o porquê que eu coloquei nesse título, enganados ou convenientes? Aliás, ou coniventes, né? Eis a questão, né? A figurinha do pensador, né? Eis a questão, né? Enfim. Vocês já vão saber por que eu coloquei esse título, tá? Mas você vê assim, sabe? Tipo, as pessoas falarem de Constituição. Vocês sabem quando, em qual momento que eu comecei a perceber o que era a Constituição sem nunca ter lido antes uma linha da Constituição? A Constituição, para mim, a princípio, é uma regra. É uma regra natural. É uma regra que nem precisaria estar em papel. É uma regra que todos deveriam obedecer. É o direito básico. É o direito que mantém uma pessoa em dignidade. É o direito que mantém uma pessoa instável. É um direito que mantém uma pessoa em qualidade de vida. Então é o direito básico, é o princípio, é o principal. É o respeito. Aí depois que eu tive esse pensamento, que é a base, aí eu fui ler, caramba, eu fiquei encantada, né? Nossa. Ah, meu Deus, era o que eu pensava, caramba, tá tudo escrito aqui, que legal. Show. Aí eu começo a entender assim, eu começo a perceber assim. Por que tipo, são poucos de mim que têm essa percepção? Por que a maioria não percebe isso? Porque não é conveniente. Mas por que não é conveniente? Eu comecei a me aprofundar nessa investigação. Por que não é conveniente? Porque a pessoa, ela abusa. Ela abusa. Tem alguma coisa nela que vive e se mantém à base de sucumbir o direito alheio, ultrapassar o direito alheio. Sabe aquela coisa de que o meu direito termina quando começa o seu? Aquela pessoa, não. É tudo meu. A pessoa pensa, é tudo meu. Eu faço o que eu quero. Então a corrupção, minha gente, começa dentro da pessoa. E através do meu trabalho, se torna cada vez mais nítido a cada um que me procurava, porque essa é outra razão também de eu ter dado uma parada. Muita gente que me procurava, não me procurava, tipo, vinha cegamente. Ah, mas é cartomante, tem obrigação de servir a gente. Não, cartomante não tem não, bem. Ainda mais eu, que não sou uma cartomantezinha, com todo respeito. Não sou uma videntezinha, com todo respeito. Eu sempre tento passar a noção dos princípios, né? Daquilo que é a base, minha gente, porque eu trabalho com sincronia, eu trabalho com a radiestesia. Se eu não tiver verdade, eu não tenho condições de tratar ninguém, porque eu trabalho muito mais pela energia, né? Do que pela fala.
Porque não é teoria meu trabalho é prática de dentro para fora, é muito forte. Então eu preciso manter esses princípios muito vivos, porque senão deixo de existir meu trabalho. E até passar, né? Porque as pessoas viam um título, eu até vou deixar de trabalhar com esse título cartomante ou vidente, tá? Então eu ia fazer isso só daqui a uns 3 anos, 4 anos, mas já tô me antecipando, tudo bem? Então vocês vão ver mudança aqui no meu trabalho, tá? Que é para não atrair mais esse tipo de perfil de pessoa. Aquele perfil de pessoa manipulador, egoísta, né? Aquela pessoa que quer te usar, né? São os mesmos que querem se utilizar dos santos, dos arcanjos. Então tem muita gente que não sabe, gente, pede ajuda, mas não sabe muito bem o que significa aquela ajuda. Não sabe muito bem o que significa aquele ser. Não sabe, acaba até ofendendo. Aí é que tá, gente. Essas pessoas, elas sabem o que estão fazendo, porque você vai lá e esclarece. Mas aí você percebe que tem muita gente que, putz, foi mal, não, eu não sabia, não, eu não sabia. Quer dizer, ela tem uma postura aparentemente, né, inicialmente de manipulação, porque ela tem aquele impulso, né? Mas quando você começa a doutrinar, quando você começa a esclarecer, a pessoa muda, a pessoa não quer mais ser aquilo. Ou seja, aquela pessoa ela tava enganada, né? Da mesma forma, são as pessoas, um monte de gente que vota numa pessoa, num candidato, que pensa que o candidato é aquilo, que realmente vai fazer aquilo, mas descobre que não é assim. Puxa vida, essa pessoa não sabe nem onde enfiar a cara depois. Essa pessoa fica revoltada com ela mesma, mas não pode ficar revoltado com você mesmo, você que votou errado. Não precisa. Não tem necessidade disso. Só o fato de você ter reconhecido, opa, né? Só que tudo na vida é aprendizado, né, gente? Só que tem aquelas pessoas que ficam até zangadas com você, que nem tinha. Pessoas que me perseguiram, internet inteira. Pessoas que, nossa, arrumavam até perfis falsos, perfis que a pessoa fez. Na época não existia robô ainda para isso, também a pessoa não, acho que nem tinha como fazer isso, que isso é recente. É, ah, e a pessoa simplesmente usava aquilo para me atacar. Por quê? Porque não conseguiu que eu fizesse aquilo a nível criminal até, né? E a pessoa ficou com raiva de mim porque eu não aceitei, porque eu não me submeti, enfim. E isso é muito degradante, sabe? Enfim, não tô aqui para isso. Mas não foi por conta disso que eu me afastei, não, tá? Eu me afastei por vários motivos. A mentalidade das pessoas estava me incomodando demais e realmente não estava aqui para isso. A questão é, minha gente, o que me fez realmente fazer esse áudio. Essa carreata aí, tá? Não só essa carreata, mas todas as vezes que o fique em casa não fica muito nítido para as pessoas, sabe? O fique em casa, eu acho que as pessoas têm muita dificuldade. Em que parte do headset fique em casa as pessoas não estão entendendo, sabe? Elas estão ultrapassando o direito alheio, o delas e o direito alheio, né? Por mais que as pessoas se digam protegidas, eu tô com máscara, tô com luva e tal, poxa, ela tá, o que ela tá fazendo? Aí é que entra, eles estão enganados, essas pessoas são enganadas, elas acham realmente que o presidente atual da República é uma maravilha, que é a salvação, que ele está certo, que ele está que ele representa a Constituição, ou eles são coniventes dessa distorção toda? É essa a minha questão. Eles estão enganados? Até que ponto eles são enganados? Ou eles são realmente, legitimamente coniventes? É de propósito que eles fazem isso. Eles têm noção de que esse presidente, que não me representa, não sou o povo dele, nem eu, aliás, nem a mim, nem a minha família ele representa. Tá? Ele pode representar a turma dele. A mim, minha família, não. Em outras famílias também que eu conheço, também não. Ao ponto de os seguidores acharem ruim
E achar um ato de comunismo, você compartilhar um mantimento, você doar algo para alguém, você dar um copo d'água para alguém com sede, é um ato de comunismo. Existem vídeos comprovando o que eu estou acabando de falar, o que eu acabei de falar agora. Minha gente, isso é muito grave. A que ponto nós chegamos? E até que ponto nós vamos permitir, né? Até que ponto a gente vai permitir? Porque vai virar comum? Sério mesmo? Vocês lembram como que foi para derrubar a Dilma? Porque nessa de derrubar a Dilma, derrubaram o Lula, né? Vocês sabem o que significa o Lula para essas pessoas que acham um ato de caridade, de solidariedade, comunismo? Vocês sabem? O Lula é a representação da igualdade social. É o desejo de extinção da fome. Ele representa o direito do trabalhador. Ele representa a não escravidão. Ele representa a necessidade de uma reforma agrária no Brasil que nunca houve. Vocês sabiam que nunca houve uma reforma agrária aqui no Brasil? Houve nos Estados Unidos na época de Lincoln. Claro que não foi agradável para os índios, mas logo de cara cada um recebeu sua terra e começou a prosperar lá. Aqui nunca houve isso. A maioria das terras brasileiras é dos grandes fazendeiros que não abrem mão delas. Cheio de terra ociosa, mas eles não dão, nem vendem, nem emprestam para ninguém. Qual é o nome disso, minha gente? Qual é o nome disso? Ganância. O que mais? O nome disso é o quê? Ganância, egoísmo, avareza. Eu queria uma definição. Vocês acham que a Amazônia queimou por quê? Por que você acha que o presidente atual do Brasil não fez nada enquanto a isso? Por que será? Aí é que tá. Por que será? Gente, tem muita coisa para estudar. Vocês que são a favor de algo destrutivo para o país, de alguém que não está nem aí com as mortes, de alguém que está com coronavírus e sai em público. Como é que é o nome disso, minha gente? Como que chama isso? Tipo, o que está acontecendo com a nossa nação? Por que está acontecendo isso? Por que as pessoas continuam com esse tipo de atitude? Por que as pessoas continuam apoiando? Outra coisa, se você, assim como eu, é contra tudo isso que está acontecendo, porque não vai ser bom para ninguém. Não vai ser bom para ninguém se continuar isso tudo. Sabe, essa agitação toda. Nunca vi nada parecido como isso. Tanto que não queriam uma Venezuela, o Brasil uma Venezuela, parece até que estão pagando a língua, né? Parece até castigo. O presidente está se comportando como se fosse o Nicolás Maduro. Ou seja, se a gente deixar, vai virar uma Venezuela, sim. Sim. Porque o nosso presidente é desequilibrado. Tem problemas seríssimos de caráter. Ele não tem escrúpulos. Eu falo com todas as letras aqui. Sabe por quê? Porque é nítido, gente. Não dá mais nem para ele disfarçar. Até os iniciantes apoiadores dele já saíram. Já não estão mais. Nas atitudes é onde se reconhece as pessoas, é nas atitudes. Mas ninguém sustenta uma inverdade por muito tempo. Mais cedo ou mais tarde a pessoa vai se mostrar, a pessoa vai mostrar a realidade dela. Uma coisa também que é escandalosa, que foi uma dos motivos de eu sair de me afastar do Facebook, é que muita gente que dizia apoiador do atual presidente, sabe, criticava o homossexual,
Enfim, por ser homossexual, mas as atitudes daquela pessoa sendo hétero, sabe, nossa, pra colocar em palavras, sei lá, a pessoa que fica, pessoa que não sabe se comportar em público, a pessoa muito, não é escandalosa, a pessoa, sei lá, cara, a pessoa que faz questão de mostrar, saca, os seus, a- a- o seu conteúdo interno, sabe, aquela coisa que não é agradável. Uma coisa é você falar um palavrão de uma forma assim, sabe, que você até ri, sabe, o outro que escuta assim até ri, assim, tipo, não é tão desagradável assim. Outra coisa é você usar aquilo com um tom pejorativo. Outra coisa é você usar com, sabe, você percebe que tem uma coisa negra ali, sabe, uma coisa estranha ali, não tá bacana, tem alguma coisa errada naquela pessoa. Tem uma agressividade, tem uma raiva, tem uma coisa que não é bacana. Sabe, eu não consegui me expressar ainda, porque é tão horrível pra mim, sabe? A última agora foi recente. Eu falei, Senhor, vou desistir de vez do Facebook. O cara apoiando lá, ele falando, um pseudo médico, olha, um delegado, praticamente, um delegado, que depois eu vou achar ele e vou tirar como amigo. Ainda não achei. Aliás, ainda não vi isso, não tive tempo. E eu fiquei tão assim que eu vou te contar, viu? E aí ele postou ali um negócio e eu pensei, ai, nossa, que grave, né? Assim, aqui, ó, o golpe, a comprovação do golpe, aqui a prova do golpe, alguma coisa assim. E aí uma mulher falando, e eu assim, olha aqui, gente, que não sei o que lá, olha aqui o que, que ele falou. Aí mostrou um áudio do WhatsApp. Ai, meu Deus. Um pseudo médico, porque assim, gente, eu só acredito agora com RG, CPF e nome inteiro e o número de médico da pessoa, tá certo? Porque esses pseudos médicos que falam que tá com os hospitais vazios, que não tem ninguém com coronavírus, que os caixões estão sendo enterrados vazios, que é tudo fake news. Ai, fi, agora você vai ter que mostrar quem você é, pra eu acreditar no que você fala. Eu tô assim agora. E aparece um monte de pseudo-médico. Pseudo-médico falando a mesma coisa, com as mesmas palavras. É muito estranho, né? As mesma coisa com a mesma palavra. Como assim, né? Fala, 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 fala. Daqui a pouco as mesmas palavras. Eu falei, isso aí. Isso é combinado, né? Isso aí é fake news no duro. Bom, enfim. E aí o cara falou assim: tô com saudade das nossas, sabe, tipo, pejorativo, sabe? Não vou nem citar porque é degradante demais. Os vossos ouvidos não é pinico, né? E aí, de repente, o cara que não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, tô com saudade das nossas tal, e tipo, que não sei o que lá, que não sei o que lá, e porque isso tudo é mentira, que realmente é uma gripezinha, e que realmente não tá fazendo mal a ninguém, papapá e papapá. Aí você fica pensando assim, porra, o cara se diz delegado. E a favor disso, sério mesmo. O cara se diz delegado, vai vendo. É que eu tô repetindo porque isso pra mim não entra na minha cabeça, sabe? O cara se diz delegado e é contra uma medida provisória, é contra um prefeito em ato de desespero, com medo do colapso nos hospitais, porque ele tá vendo, ele visita os hospitais, ele tá vendo o que tá acontecendo, e ele tá vendo, ele presencia, ele visita. Ele não tá só em casa, ele tá fazendo as coisas. E de repente, aquela pessoa que se diz delegada vai lá e vai contra a atitude desesperada daquele prefeito, daquele governador, que tá fazendo tudo certinho, meus parabéns. E ele vai contra, ele vai para as redes sociais falar que abriu um boletim de ocorrência, ele vai falar que abriu um processo contra. Gente, como assim? Para estimular o quê? Para as pessoas saírem nas ruas. Sabe? Já foi o tempo que eu tô acompanhando de perto tudo o que tá acontecendo, cada acontecimento. Já foi o tempo. E se eu voltei pro Facebook é porque é grave. Por isso que eu tô voltando pro Facebook. Com esse intuito, né? Já foi o tempo que eu pensava assim, não, puxa vida, né? O cara realmente, o presidente realmente pensa, não, isso não existe, ele tá na ilusão, ele mesmo tá se enganando, ele mesmo tá enganado.
Mas depois você começa a pensar assim, você começa a juntar, você começa a ligar um ponto com o outro. Bom, eles querem enxugar a Previdência, né? Então, para eles, talvez o Covid seja uma benção, né? Mata metade da população, dá uma enxugada, resolve problema de desemprego, resolve problema da Previdência. Se for isso, é um ato monstruoso, então eu não quero nem pensar. Mas eu não vou mentir que não passou isso pela minha cabeça, passou. E ainda continua na minha cabeça, não só na minha cabeça, mas de muita gente inteligente de verdade. Não olavista, tá? Porque o Olavo de Carvalho é uma farsa. Só não viu ainda quem é louco igual a ele. A gente percebe que os afins se atraem, minha gente. Por isso que eu digo, quem estava enganado não tá mais, já está abrindo os olhos. Quem está ficando é porque é conivente. Todas essas pessoas que ainda estão apoiando esse louco varrido, que vai sair mesmo, em nome de Jesus, vai embora. Todos que estão apoiando são coniventes, estão coniventes. São pessoas egoístas, altamente tóxicas, neuróticas, pessoas que têm problemas psiquiátricos, sim, pessoas que, sabe, têm problemas, nossa, eu não, enfim, vocês já entenderam. Eu não preciso me alongar, eu não preciso ficar mergulhada nisso, porque isso me deixa até meio travada, assim, sabe? Horrível. É que eu fico, gente, indignada do Brasil tá passando por isso, sabe? Do Brasil tá tão jogado às traças assim, gente, ao ponto dos psicopatas estarem no controle. Isso é um absurdo pra mim. É uma vergonha. Passar por isso é uma vergonha. Eu tenho vergonha na minha cara. Eu fico com vergonha da vergonha alheia. Eu fico com vergonha. Eu fico com vergonha desse Carlinhos aí, vidente. Isso aí não é vidente porcaria nenhuma. Isso aí é um tremendo de um espraguejador, isso sim. Sabe? Porque vidente de verdade não é assim, minha gente. Vidente de verdade, vocês já sabem como é, porque eu já ensinei como é um vidente de verdade. Vidente de verdade não é vidente de tragédia. Ele não fica declarando a tragédia, ele tem obrigação, por ele ver, ele tem obrigação de tentar evitar. Ele tem obrigação, o vidente tem obrigação de ser um profeta, mas não um falso profeta, porque esses que aí estão, é tudo falso. Eles promovem uma falsa verdade, porque eles querem fama, eles querem números, eles querem conhecimento, eles querem, sabe, enfim, eles querem ganhar, como é que fala? Seguidores, eles querem multidões, entendeu? Eu não quero nada disso. Não quero nada disso, faço questão. Se não quiser dar like, não dá. Se não quiser contribuir, não faz. Não tô nem aí pra isso. Eu uso meu YouTube com a finalidade como se fosse guardar os meus vídeos, só, mais nada. Porque eu sei que, tipo, se aquela uma pessoa que tá assistindo, se não é pra criticar, vai ser pra se resgatar, pra usar aquilo como, sabe, ferramenta de trabalho interior, pra ser esclarecido, pra ser doutrinado. Sabe, a pessoa tá ali e realmente ela vai encontrar o melhor. Que eu sempre dou o meu melhor. Mas a vaidade, ela corrompe tudo e todos. Sabe, gente? A falta de caráter, a pessoa, ela quer tanto. É engraçado, né? Parece que a pessoa vê eternamente, né? A gente percebe que é poder do ego, né? Porque existem certos comportamentos que, gente, não é normal. Uma pessoa normal pensa, porra, eu vou morrer, né? A qualquer momento. Então, né? Então, pô, por que você é assim? Por que você é assado? A pessoa ela dá mais valor, né? Uma pessoa equilibrada, ela pensa. Agora, uma pessoa em desequilíbrio, uma pessoa cega pela ganância, cega pela vaidade, pelo orgulho, pelo egoísmo, ela faz qualquer coisa, ela mata, rouba, aleja, enfim, ela mata, rouba e destrói. Ou seja, ela fica à mercê da energia de abatimento. Ela usa a energia de abatimento achando que ela está levando grande vantagem, quando ela menos espera, ela é vítima dela mesma. Porque aquilo consome, é que nem um fogo, né? Consome tudo. Ela acha que vai controlar aquele fogo. Não vai. Não vai, porque é uma extensão.
sabe? Então eu tô fazendo esse vídeo, essa segunda parte, só para lembrar, tá? Só pra, sei lá, gente, só para definir, entende? Que essas pessoas que aí estão, não estão mais enganadas. O povo que estava enganado já acordou. É nítido, tem muita gente morrendo de vergonha de ter votado, ter brigado com a família inteira por causa desse louco. Acreditava de verdade, porque foi conduzida pelas fake news. Joyce, Janaína, meu Deus, tanta coisa fervorosa. A outra lá fez um alimento lá, uma lula lá. Quer dizer, coisa de doente, né? Coisa de gente com problemas mesmo. E muita gente, com problema. Com problema sim. A gente não sabe até que ponto que é um problema psiquiátrico ou um problema de caráter mesmo, né? Porque a pessoa tem que ter uma falta de escrúpulo muito grande de fazer uma coisa, cometer essa deselegância, né? Pelo amor de Deus. Vocês sabem qual vídeo que eu tô me referindo, né? Um vídeo onde a Joyce fez lá uma lula que não sei o que lá. Que ridículo, pra agradar quem? Ah, que coisa! É uma doença, é uma necessidade de agradar. Ai, que tem que, né? Ai, que horror! Desse mal eu não. Esse mal eu não tenho, minha gente, não tenho. Graças a Deus. Eu acho que eu fui preparada para o meu trabalho. E o meu trabalho um dia vai ser sim. Talvez até quando eu não estiver mais aqui. Mas um dia vai servir de norte para muita gente. Pode ser que não seja agora, eu nem faço muita questão, saca? É, porque é perigoso, né, gente? Um trabalho como o meu é muito perigoso, porque liberta, né? Orienta, abre muito a mente. Entende? A escravidão, ela é própria de quem tá preso. Tá preso. Se tá escravo é porque... Se é cativo é porque tá preso. Mas tá preso aonde? Quem é da elite tá preso àquelas coisas todas, aqueles rituais, aquele modo, estilo de vida. Tem muitos profissionais que acabam faltando com a ética de verdade e substituem por uma ética falsa. Ah, eu não vou dedurar o meu colega de trabalho. Isso é ética, eles chamam isso de ética. Isso pra mim não é ética, é compactuar com a corrupção alheia. Ética pra mim é você defender aquela regra, aquela visão, aquela missão. Isso pra mim é ética, certo? Então, é noção de valor, minha gente. Hoje em dia os valores estão muito, nossa, muito distorcido tudo. Tá tudo distorcido, minha gente. Ninguém mais sabe o que é certo e o que é errado. Porque o comum, né? Onde já se viu um ministro ter que ele se sente até obrigado, né, a considerar os traficantes e os milicianos. Não, mas os milicianos eles vão colaborar, né, eles vão ver que é necessário, vão orientar, né, as pessoas a ficarem em casa. Ah, os traficantes também vão orientar. Pelo amor de Deus, como é que pode uma coisa considerada ilegal, uma coisa desumana, né? Como ser considerada ali como se fosse mais um, como se fosse um órgão, como se fosse uma coisa legalizada? Por que isso? Porque tá no comum, foi aceitável, está sendo aceitável. Sabe, todos estão ali naquela coisa. Minha gente, pelo amor de Deus, que futuro nós vamos ter? Qual vai ser o nosso futuro se a gente continuar permitindo certas coisas? Tá na hora da gente, com amor e com carinho, orientar as pessoas. Não precisamos ser invasivos, mas a gente dando a nossa opinião, com respeito, sabe, com consideração, visando o benefício de todos, visando o despertar de todos de verdade, porque muita gente fala de despertar, de consciência, mas na hora do vamos ver mesmo, são pessoas altamente tóxicas, egoístas, trapaceiras. Isso é o que mais... Meu Deus, que povo trapaceiro. Bom, esse aí que tá como presidente, ele só ganhou por trapaça. Ele trapaceou usando fake news. Por que a fake news
lidera? Porque as pessoas não estão treinadas, as pessoas não sabem que aquilo é um fake news, não sabem reconhecer. As pessoas não têm estudo suficiente, não têm vontade suficiente, não têm ânimo suficiente. E na maioria das vezes estão ou com a cabeça cheia de cerveja ou com a cabeça cheia de droga. Entende? Então, vamos primeiro tratar. Será que é possível tratar o Brasil para que não precisemos mais usarmos subterfúgios, né? Válvulas de escape, enfim? Porque, sabe, gente, não é todo mundo que vai lá ouvir uma música saudável na hora que quer se distrair, que quer aliviar a tensão. Não é todo mundo que vai lá buscar um sexo saudável, sabe? Com respeito ao próximo e tudo mais. Não é todo mundo que vai lá assistir um filme saudável também. Não! Na maioria das vezes, as pessoas, elas querem colocar para fora o fruto daquela agressão que elas vivenciam, daqueles maus tratos que elas vivenciam, sabe? Daquele terror todo que ela vive. Então, isso tudo é tratável. Eu acho que tínhamos que ter disponibilizados psicólogos, sabe? E coaches de verdade. Coaches de verdade. Nas escolas, universidades, sabe? Porque assim a gente vai construir uma nação de verdade, gente. De verdade, sabe? Desde você orientar uma criança, olha só o passo a passo, você orienta aquela criança, para aquela criança ter uma vida saudável, né? O que se entende em ter uma vida saudável? Não é botando, tipo, já estimulando a opção sexual dela, não é nada disso. É ter um comportamento favorável em sociedade. O que é favorável em sociedade? Não é visando, sabe, o a favor, o fruto, né, do a favor ou contra uma censura. Porque isso é tão relativo, a gente ainda vai falar sobre isso aqui, né? O que é a censura, né? Por que a censura se instalou? A censura ditadura, censura, tudo isso a gente ainda vai falar detalhado aqui. Tem outras pessoas que falam muito melhor ainda do que eu, mas eu vou falar por um polo espiritual, por um polo energético, tá? O porquê. Tem pessoas que estão mostrando aí o que aconteceu de verdade, as distorções que estão fazendo atualmente, se favorecendo, se é uma força magnética destruidora. Isso está além dessas pessoas que estão sendo usadas por essa força magnética destruidora. Saibam disso. Porque são pessoas que têm distúrbios energéticos. Por isso que eles têm problemas psicológicos e psiquiátricos. Tá? Então, tudo isso, minha gente, tudo isso tem que ser revisto, tudo isso tem que ser, sabe, detectado. Não é tão simples assim, visto com muito carinho, sabe? Tá? Bom, por enquanto é só, tá? Eu vou deixar um fortíssimo abraço para vocês, fiquem todos ligados na luz e tenham uma excelente semana. Tchau, tchau.